Cara, esse é um vídeo para explicar um pouco sobre o que a diretoria de desenvolvimento faz. Eu botei aqui algumas pautas e eu vou pautando, batendo ponto a ponto para explicar melhor. Mas antes de começar, assim, acho que a gente tem que ter clareza sobre qual o grande objetivo da diretoria de desenvolvimento, né? Quando a gente está pensando em é, trabalho com as EJs e tudo mais, a gente tem que ter muito claro que a gente tem que fazer por elas, com elas e para elas, né? E por que eu falo isso? Quando a gente acaba separando de alguma forma a EJ, ou enfim, do processo, então quando a gente acaba distanciando do processo de criação, a gente começa a criar coisas que não necessariamente são de fato úteis para a rede. E aí, explicando um pouquinho melhor o que eu quero falar com isso. Dentro da diretoria de desenvolvimento, a gente tem que ter um pensamento muito sobre quais as coisas que estão cercando as EJs, sobre o que de fato está acontecendo com aquela EJ naquele momento e como que a gente pode ajudar. Eu acho que é um trabalho muito mais de soft skill, então um trabalho de persuasão, argumentos, do que de hard skill. Acho que hard skill a gente consegue encontrar muito facilmente na internet. Na internet, o difícil são as soft skills. Enfim, e aí separei algumas coisas aqui para falar sobre como que desenvolvimento em si trabalha. Primeiro, acho que a gente tem que ter muito claro que antes de desenvolvimento, a gente tem uma jornada do empresário júnior, uma jornada da empresa júnior naquele ano, naquele momento, naquele dia, quem sabe. E aí a gente tem que alinhar quatro grandes frentes, né? Que é comunica, que, cara, é fundamental para as paradas acontecerem, expansão, formação empreendedora e desenvolvimento da rede, né? Que é, no caso, a minha diretoria. E falando um pouquinho como que desenvolvimento pode entrar aí, né? A gente tem que, no início do ano, né, ter uma jornada muito clara e a partir dessa jornada clara a gente como que desenvolvimento vai entrar aqui ou vai entrar ali. E aí, por exemplo, algumas ações que possam ser desdobradas. Se a gente está falando no início de ano, a gente está falando, às vezes, algo voltado para liderança, algo voltado para formação do time, como, por exemplo, o Júnior Visita. Se a gente está falando mais pro meio do ano, mais final, a gente está falando algo relacionado a, cara, a gente consegue gerar o nosso resultado e qual o legado que eu quero deixar no final desses 6 meses. Então, desenvolvimento vai entrar muito aí nessa jornada em como operacionalizar um determinado estímulo, uma determinada ideia que foi criada. Passando por isso, cara, a gente tem que pensar que o desenvolvimento trabalha com três grandes públicos, né? EJs recém-federadas, EJs Cluster 4 e 5 e EJs Cluster 1, 2 e 3. E acho que o cluster, ele diz muito sobre EJ, mas a gente tem que ter a sutileza, a percepção, o tato de entender que nem sempre uma EJ Cluster 4 e 5 tem dores de EJ Cluster 4 e 5. Às vezes ela tem dores primárias. Assim como as EJs 1, 2 e 3, às vezes tem dores posteriores. Então, vai variar de acordo com a realidade da EJ, quais são os desafios que ela está enfrentando e como ela está naquele ano, certo? Enfim, EJs recém-federadas. Hoje a gente ainda não faz um trabalho em que a Rio Júnior despende esforço. Então, o que a gente acaba fazendo é articulando algumas soluções, articulando algumas empresas, enfim, para tocar isso. E eu acho que é um ponto que a gente tem muito a melhorar. Hoje, estou gravando esse vídeo agosto ainda. Então, assim, a gente acabou de ter duas EJs recém-federadas e uma com perfil de recém-federada lá na RP de junho. Então, são três EJs que a gente precisa começar a trabalhar de uma forma melhor, seja ela virtual, seja ela conteúdos on demand, enfim, eu vou falar mais para frente. E, por fim, EJs Cluster 1, 2 e 3, que tem perspectiva de alcançar o alto crescimento, que aí a gente trabalha com o programa de suporte. Só que, beleza, eu falei muita coisa e acabei não falando como que é a minha rotina, né? A rotina de desenvolvimento é um pouco doida, assim, se assemelha bastante com o diretor de projetos e explicando um pouquinho melhor.
a gente sempre tem que ter algo que a gente vai fazer todo dia, toda semana e até mesmo todo mês. Mas a gente precisa deixar algumas coisas, uns espaços disponíveis para que a gente consiga resolver problemas que vão surgindo de acordo com que eles vão acontecendo. Então, é mais ou menos o que se assemelha a um diretor de projeto. Não tem como ele fazer o escopo de trabalho dele até o final do mês com tudo fechado, porque em algum momento ele vai precisar agir, intervir de alguma forma para que, enfim, não tenha um projeto cancelado, por exemplo. E um pouco de desenvolvimento da rede é isso, né? Como que a gente enxerga hoje que a gente pode criar soluções para as EJs e fazer com que essas soluções sejam realmente aplicáveis, realmente tangíveis para ela. Beleza. Falei sobre os 3 grandes públicos e aí eu queria falar um pouco sobre a rotina. Quando eu falei, cara, eu tenho alguma coisa que eu faço todo dia, toda semana, todo mês, todo trimestre, e aí eu acho que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Cara, todo dia tem contrato para auditar, o que é super positivo, mas aí talvez no futuro recente isso vai ser descentralizado para núcleos, enfim, acho que é uma conversa mais para o futuro, que o próximo diretor, caso você esteja pensando, pode pensar melhor, pode articular melhor. Rotina de trabalho com a equipe, então a equipe às vezes surge com muitas dúvidas, surge com alguns questionamentos, surge com ideias que eles querem tocar para frente, então acho que a equipe é muito importante nesse processo, como eu falei, né? As EJs são parte fundamental do processo, mas a equipe é tão importante quanto, né? Então, os insumos que eles estão trazendo, o trabalho e a visão deles que eles estão trazendo é fundamental para a gente conseguir fazer um bom trabalho. E aí, toda semana a gente tem reuniões de equipe, né? Para saber como estão os nossos resultados. E a cada mês a gente trabalha individualmente uma reunião definindo quais são as ações que o assessor de suporte, enfim, o time Rio Júnior, né, não necessariamente suporte, mas o time Rio Júnior vai traçar junto à EJ, principalmente nos programas mais intensos, como programas de suporte, né. E dito tudo isso, né, cara, qual é o grande desafio da diretoria de desenvolvimento? É fazer com que as empresas juniores, né, federadas a Rio Júnior, elas tenham suficientemente o entendimento e a consciência de que aquilo é importante e que por isso elas precisam aplicar. E aí, um dos maiores gaps que a gente tem, que aí foi retornando ao início, né? A gente precisa trabalhar muito bem com a jornada da Rio Júnior, jornada que a gente criou para as empresas juniores, para os empresários juniores, como que eu vou quebrar alguns mindsets de fixação, né? A gente diz que eles nos prendem de alguma forma. Então, são pensamentos que a gente tem que nos prendem de alguma forma. Como que a gente faz com que eles se quebrem, com que eles se desfaçam? Porque cada ano entra pessoas novas, cada ano tem visões diferentes, tem dores diferentes, e a gente precisa saber muito bem como que a gente alinha isso ao objetivo da nossa rede, né? Tipo, é ser uma rede que cresce, é ser uma rede que gera impacto, e nosso grande objetivo, nosso grande desafio é fazer com que as empresas juniores caminhem dentro desse sentido. E aí passando bem rápido dos produtos. O Articula, ele acabou passando para a diretoria de formação empreendedora, o que não quer dizer que o desenvolvimento da rede não trabalha. E todos os produtos que estão em formação empreendedora estão, enfim, rodando na Rio Júnior, eles de alguma forma eles coletam insumos ou de expansão ou do desenvolvimento de DDR, né? E só explicando por quê. A gente não consegue criar alguma coisa suficientemente importante, suficientemente que resolva para a EJ se a gente não ouvir. E aí volta o primeiro ponto. A gente sempre tem que ouvir as EJs. E é muito importante que a gente traga os insumos. Olha, a gente está com esses problemas, a gente vê esse padrão. A gente quer quebrar esse e esse padrão. E aí a gente acaba produzindo os conteúdos assim. Então, dando exemplos mais tangíveis, acho que o Seleção Rio Júnior foi um produto criado com uma dor muito clara e com uma oportunidade que a gente via que era a Copa do Mundo. A gente sabia que as EJs não tinham processo de vendas sem ser o Edwards, raras as EJs que tinham,
Então a gente precisou criar esse produto para que as empresas juniores tivessem um conhecimento já mastigado, já bonitinho ali para implementar. E a gente viu que deu muito bom, porque gerou competitividade, a gente conseguiu transmitir um conhecimento muito importante para a galera de uma J que, cara, conseguiu fazer tudo aquilo e atingiu o alto crescimento, que é o caso da Hydro. Então, assim, acho que são coisas que a gente começa a entender que desenvolvimento é fundamental, principalmente como que eu consigo coletar os insumos, tratar eles e fornecer eles de informação para formação empreendedora, até mesmo para diretoria de desenvolvimento criar algo relacionado a um produto que supra alguma dor em comum de grande parte da rede. Beleza. Articula, já falei. O Impacta, esse ano, ele ficou de divisão entre diretoria de desenvolvimento e presidência, para um alinhamento entre parceria e conteúdo. Então, a gente ficou trocando muito essas ideias de como que a gente pode fazer com que as empresas que a gente tem acesso enquanto Rio Júnior consiga dar o suporte devido. Mentoria, as mesmas coisas, então a gente acabou alocando parceiros para tocar mentoria para as EJs 4 e 5, e think tanks, que são conteúdos que ainda não rodou ainda, então estou falando dia 24 de agosto. Então ainda não rodou, então a gente não sabe muito bem como que vai acontecer, qual a aderência, se vai se tornar um produto, se não vai. Isso aí acho que a gente troca mais ideia mais à frente. Suporte tem a rotina virtual, então a gente trabalha muito bem com os articuladores, apesar do Articula, que é o evento, em paralelo com a RP, sobre responsabilidade de formação empreendedora, a gente vê que os articuladores estão dentro da diretoria de desenvolvimento. E a gente trabalha com todas as empresas juniores federadas a Rio Júnior, com um objetivo específico, seja estratégia, seja vendas, enfim. A gente tem um vasto caminho aí para a gente explorar, para a gente tocar mais à frente. Era tudo isso. Se ficou faltando alguma parte, ou surgiu alguma dúvida que eu não me aprofundei, não hesitem em me procurar. Queria deixar aqui, né, que, cara, desenvolvimento tem que trabalhar muito com todos os outros diretores, seja ele operações, presidência, até mesmo presidência do conselho. Quando a gente vê que alguma das diretorias não está trabalhando bem em conjunto com o desenvolvimento, enfim, a gente enxerga que a gente perde um potencial muito grande. Então, hoje a gente consegue trabalhar muito bem, articulando entre diretoria. Isso é um caminho, mas a gente precisa saber como que a gente consegue, enquanto diretoria de desenvolvimento, chegar não só na diretoria, mas chegar ali no cara que está fazendo, que está tocando a parada no dia a dia da EJ. De maneira escalável, né? Então a gente tem que pensar que a gente quer estar em todos os estados do Rio de Janeiro e a gente tem recursos humanos limitados para isso. Enfim, fiquem aí a oportunidade para trocar uma ideia comigo, e era tudo isso.